gente já está aqui com a doutora Rossana Rebelo, que é ginecologista e obstetra, especialista em patologia cervical e em ginecologia e obstetrícia. Boa tarde, doutora. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui. A gente vai começar, com uma pergunta básica, que as mulheres de casa devem ter deve ter essa dúvida realmente. Então, se você quiser, antes de fazer essa pergunta, você já pode fazer a sua também, enviando para a gente nas nossas redes sociais, através do @tvfeliz e no nosso Facebook, TV Feliz Oficial. Então, você pode entrar tanto no Instagram, fazer sua pergunta nas nossas fotos, a gente lê aqui ao vivo, estamos aqui ligados, como no Facebook e, claro, aquele telefonema que a produção passa sua ligação ao vivo, passa sua pergunta aqui ao vivo e a doutora vai responder no 3234-3422. A gente vai começar perguntando se existe uma idade para menopausa ou varia de mulher para mulher, doutora. A menopausa, ela acontece normalmente entre os 48 e 52 anos. Mas existem mulheres que entram em menopausa precoce e existem mulheres que passam dos 52 anos ainda menstruando com uma vida normal. Isso tem muito a ver com a qualidade de vida da mulher, com a genética, com a história familiar. Se as outras mulheres da família entrarem em menopausa mais cedo, elas também têm mais chance de ter uma menopausa precoce. E é bem importante estar sempre ligado nas alterações do corpo para procurar a melhor assistência quando acontecem os sintomas da menopausa. E qual que é a diferença entre a menopausa e o climatério? A menopausa, ela é caracterizada por ausência de menstruação por 12 meses seguidos. Então, a mulher que passa um ano sem menstruar, a gente diz que essa mulher está em menopausa. Na fase pré-menopausa, que a gente chama de climatério, é a fase em que essa mulher começa a sentir as alterações causadas pelas deficiências hormonais, porque vai ter mês que ela vai ter um ciclo normal, ovulatório, e vai ter mês que ela vai ter um ciclo anovulatório. Então, ela vai ter mês que vai menstruar, vai ter mês que não vai menstruar, pode começar a sentir os calores, a irritabilidade, uma dificuldade maior para dormir, porque justamente o organismo dela está começando a sentir a falta do hormônio. Isso é o climatério, então? Isso é o climatério, é antes da menopausa. Qual a idade, então, em média? A partir dos 47, 48 anos. Já é colado, então, né? É uma prévia. Então, são essas as mudanças, do corpo feminino que indicam que a menopausa está chegando, então? Principalmente aquelas mulheres que têm a menstruação bem regular, elas começam a, às vezes, menstruar mais de uma vez ao mês, às vezes passar 2, 3 meses sem menstruar, altera a quantidade de fluxo. Aí isso aí já pode ser um sinal de que a menopausa vai chegar, quer dizer, vai estar no climatério, esses hormônios vão começar a ficar mais escassos, o estrógeno não vai estar sendo produzido pelos folículos ovarianos, porque ela não tem mais o folículo que se desenvolva todo mês, e aí ela vai começar a sentir os efeitos da ausência do hormônio, e depois de um ano que ela não menstrue mais, a gente considera que ela está em menopausa. Muito interessante, né? E as ondas de calor, costumam ser relatadas por diversas mulheres, Como é que ela pode identificar essas transformações, que aumentam a possibilidade de aparecimento dessas ondas de calor e tudo mais? Nem todas as mulheres, elas apresentam ondas de calor. Existem algumas mulheres que elas entram em menopausa, mas não têm calor nenhum, não sentem nenhum sintoma da menopausa. E do mesmo jeito que ela chega, ela vai embora. Já existem outras mulheres que têm sintomas intensos e que precisam ser medicadas porque atrapalha a qualidade de vida, atrapalha o sono, atrapalha o bem-estar, atrapalha o humor, atrapalha a família, não só a própria paciente. E por que acontece esse sintoma? Esse sintoma acontece pela deficiência da produção hormonal de estrógeno. O nosso corpo, o corpo da mulher, ele trabalha em um ciclo, Então você tem o hormônio que sobe pela produção hormonal do ovário, do folículo, e ele sobe o estrógeno, depois a gente ovula, o estrógeno cai, tem a progesterona. Se não engravida, menstrua. Se engravida, para de menstruar. E aí a mulher que ela entra nessa fase de falência ovariana, onde o ovário não está mais produzindo a quantidade de hormônio necessária, ela fica sem o estrógeno, que é o hormônio que dá esse conforto maior. A falta do estrógeno vai dar calor, pode dar insônia, pode dar irritabilidade, secura vaginal e outros sintomas que as mulheres apresentam após a menopausa. Doutora, e a mulher pode ter depressão nessa fase? As alterações do humor, elas estão muito ligadas a essa fase inicial de alteração hormonal.
quando o estrógeno baixa, algumas mulheres evoluem com uma tristeza, uma sensação de mal-estar, né? A própria onda de calor que vem e dá aquela sensação de desespero, né? Elas reclamam muito assim, não posso nem arrumar o cabelo, faz uma escova e começa a suar, e aí, né? Então isso vai estressando a mulher. E como é que ela pode identificar que, a partir desse momento, ela já está tendo uma depressão realmente, né? Quando é que ela começa a perceber que ela deve ter cuidado nesse momento? As mulheres começam, quando elas estão nessa fase de mais depressão, algumas mulheres têm essa fase de depressão na TPM, que a gente já falou até da outra vez, né? Quando a gente veio aqui ao programa. Essas mulheres, elas ficam com vontade de chorar por tudo, sem coragem de sair de casa, né? Sem coragem de se arrumar, sem vontade de ir para a academia, sem vontade de se exercitar. Ela começa a não querer participar das atividades normais do dia a dia dela. Doutora, e nessa fase, a mulher deve fazer consulta regular com outros médicos? Como é que faz isso? Quando a gente vai adquirindo mais idade, né? Não vamos ficar mais velho. Quando a gente vai adquirindo mais idade, a gente precisa ter um cuidado. Um check-up anual é bem importante. Procurar um cardiologista, ver como está a saúde para o coração. Aí, nesse caso, pela falta de estrógeno, tem que avaliar os ossos. Muitas vezes fazer uma densitometria óssea para ver se você tem deficiência de cálcio do osso, para evitar a osteoporose. E aí a mulher deve procurar realmente o médico para fazer os exames, fazer a investigação e poder se tratar também desses sintomas. Interessante. E se a mulher toma a pílula, né, o diagnóstico é mais difícil? Se a mulher ela usa anticoncepcional, ela precisa suspender o uso do anticoncepcional, esperar ver se o ciclo menstrual vem e se ele vier fazer o exame de sangue, que a dosagem do FSH é um exame que colhe, para dizer se você está já perto da menopausa, né? Se está no climatério, se o hormônio não está sendo produzido na dosagem adequada, e aí se diagnostica. E a reposição hormonal é obrigatória para todas as mulheres? Não, a reposição hormonal ela nem é obrigatória e, na verdade, ela não pode ser realizada em todas as mulheres. A reposição hormonal é muito importante a avaliação profissional. Ela tem que procurar o médico, ela tem que ir ao ginecologista, para que o ginecologista avalie se ela tem a indicação, se ela tem contraindicações a essa reposição hormonal e se há necessidade de ser feita. E a terapia de reposição hormonal, ela estimula o bem-estar? Algumas mulheres elas voltam a ter a sua qualidade de vida parecida, bem semelhante à anterior à menopausa, né? Essas mulheres, elas quando tomam o hormônio, elas melhoram dos seus sintomas, das ondas de calor, a libido também às vezes está diminuída nessa fase da menopausa, então elas melhoram também da libido, começam a dormir novamente melhor. Às vezes é necessário realmente entrar com a terapia de reposição hormonal. Até o cabelo fica mais bonito, é isso? Tem isso? Na verdade, sem o hormônio, a nossa pele fica mais atrofiada, mais fina, né? O estrógeno, ele dá a vitalidade, a viçosidade da pele. Então, quando você fica sem o hormônio, você tem o seu cabelo, às vezes, mais fraco, ou com mais queda. Então, quando você vai usar e repor o hormônio naquelas mulheres que têm indicação, lógico que só pode fazer reposição hormonal com a indicação médica e após fazer toda uma bateria de exames para avaliar a saúde física, né? Se há condição de se entrar com esse hormônio, e aí, quando há condição de entrar com o hormônio, elas vão ter a recuperação de muitas das coisas que elas perderam com a falta dele. Agora tem um lance, uma coisa, um ponto muito forte, né? Que as mulheres se preocupam, que é emagrecer, engordar. O tratamento de reposição hormonal, doutora, facilita realmente o ganho de peso? Na verdade é assim, o hormônio em si, ele não dá ganho de peso, né? O que acontece é que algumas mulheres, quando usam estrógenos, elas podem ter um pouco mais de fome. Mas o que a gente também tem que ver é que a mulher ela ganha peso frequentemente com a idade, né? Então eu gosto muito de dizer que a partir dos anos diminui, e se a gente não for brigar com ele, fazer atividade física. A gente foi para o intervalo perguntando se o tratamento de reposição hormonal facilita o ganho de peso, né? Porque muitas mulheres se preocupam com a estética. É verdade ou não, doutora? Na verdade, como eu ia falando, o estrógeno ele pode dar um pouco mais de apetite.
E quando é necessário associar o estrógeno à progesterona, pode dar um pouco de retenção de líquido. E aí a mulher pode aumentar um pouco o peso da balança sem obrigatoriamente ter engordado. Mas como a gente vinha dizendo, a questão é que quando a gente vai envelhecendo um pouco mais, após os 30 anos, o metabolismo vai desacelerando. E por ele desacelerar, todas as pessoas, tanto homens quanto mulheres, e as mulheres, infelizmente, por não ter testosterona em grandes quantidades, têm mais facilidade de ir ganhando peso. E por isso é necessário que a gente comece a mudar o estilo de vida, a praticar atividade física regular, a ter uma alimentação saudável. Eu não diria fazer dieta, mas sim comer com qualidade, alimentos que não sejam tão calóricos, para que não venha esse acréscimo do peso assim tão facilmente. Por isso que é bom desde nova sempre se cuidar, né, doutora? Para não chegar numa fase que fique mais difícil, né? Porque o corpo muda, gente. Na verdade, a gente sabe hoje que a nossa velhice depende do que a gente faz na nossa infância e na nossa, né, juventude. Com certeza. Então, quando você tem uma vida ativa desde o começo, por isso que é tão importante estimular as próprias crianças a praticarem atividade física, quando você tem uma menina que faz atividade física criança, ela evita a osteoporose no futuro. Então, a gente vê que o nosso futuro, a nossa terceira idade, depende de como a gente viveu e levou a nossa vida mais jovem. O pessoal está perguntando aqui, a Conceição do Regomoleiro está perguntando, eu tenho 48 anos, fiz esterectomia há um mês, não menstruo mais, mas continuo sentindo ondas de calor. O que pode ser isso? Qual o procedimento que ela deve tomar, doutora? Na verdade, ela tem que voltar para o médico que a operou, né, para ser avaliada, ver como deu o resultado da cirurgia, o que deu a patologia. E aí, se ela retirou os ovários, ela já vai entrar em menopausa cirúrgica obrigatoriamente, imediatamente a retirada dos ovários. Se a esterectomia foi só a retirada do útero, aí ela pode deixar os ovários e continuar tendo a produção hormonal até a data que normalmente ela iria ter a menopausa dela. Aí só o médico pode avaliar realmente e dizer a ela o que foi feito durante a cirurgia e qual é o procedimento a ser tomado a partir de agora. Ela disse que já sentia ondas de calor antes da cirurgia, né, doutora? Então aí tem que ver se ela já menstruava, se ela ainda menstruava ou se não menstruava mais. E aí, se for necessário, ele complementa com o exame de sangue, aquele que a gente falou, o FSH, para ver se realmente ela está em menopausa e se tem indicação de usar hormônio ou outras medicações para que aquelas mulheres que não podem usar hormônio, existem alguns medicamentos fitoterápicos que a gente pode passar para melhorar os calores. Legal. Olha, Rosiane de Santa Cruz pergunta, tenho 30 anos e menstruei aos 11 anos. Vou passar pela menopausa mais cedo? Tem isso da idade, doutora? Não tem isso. Não quer dizer que você menstruando cedo vai ser a menopausa mais cedo, nem se você tiver a sua primeira menstruação aos 15 anos, você vai ter a menopausa mais tardia. Não influencia. Legal. A gente está conversando com a doutora Rossana Rebelo, que é ginecologista e obstetra, especialista em patologia cervical e em ginecologia e obstetrícia. Se você tem a sua dúvida, pode mandar para a gente. Ainda dá tempo, produção, do pessoal mandar pergunta ou já está finalizando o nosso quadro? Se você tiver a sua pergunta, pode mandar no 3234-3422, está passando aqui o nosso telefone. Tem também as nossas redes sociais, que são Instagram, @TVFeliz, e Facebook, TV Feliz Oficial. O bate-papo está muito bom. Doutora, fala um pouquinho mais sobre essa questão de engordar. As mulheres se preocupam mesmo com isso? Na verdade, é a tendência, quando a gente vai envelhecendo, com a questão da menopausa também, é o acúmulo principalmente de gordura na região abdominal. E a gente tem que se preocupar realmente para evitar que isso aconteça, já que esse acúmulo de gordura na região abdominal é um fator de risco para doenças cardiovasculares também. Então, o ganho de peso acontece, mas pode ser combatido, né? A gente tem que brigar fielmente com a balança para se manter bem e com saúde. Com certeza. O pessoal está aqui ligando, tirando várias vezes. A produção está passando aqui no meu ponto. Vou fazer uma pergunta aqui ao vivo. Pode falar, produção? Como é que é o nome dela? Conceição. Ela toma pílula ciclo 21 há 14 anos. Quando ela não toma, a menstruação não vem. E quando ela toma, vem. Aí ela vai ter que procurar o ginecologista, para o ginecologista fazer o exame hormonal sem estar usando o anticoncepcional, para suspender o anticoncepcional e fazer o exame para poder saber
se é uma menopausa precoce ou se é outro fator que está levando ela a não menstruar no intervalo entre as cartelas. Legal, doutora. Ou quando para o anticoncepcional. As mulheres estão se cuidando mais? Só para finalizar, para a gente fechar o nosso bate-papo, as mulheres realmente estão prestando mais atenção no corpo, estão indo a ginecologista para ver o que está acontecendo, as mudanças, elas estão atentas a isso? Na verdade, existe uma parcela das mulheres que estão mais atentas à saúde, as mulheres fitness, né, que gostam de ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, mas infelizmente ainda tem muita gente que não faz o seu check-up regular. É bem importante que todas as mulheres... Vamos reforçar esse recado para quem está assistindo a gente, para fazer esse check-up, Bem né? importante que todas as mulheres vão fazer o check-up, a prevenção do câncer de mama com a mamografia, o preventivo, né, o exame de Papa Nicolau. É acessível mesmo pelo SUS, quem não tem acesso a plano de saúde e não pode ir para consulta particular, deve procurar sim o ginecologista na rede pública, no consultório, para que possa fazer a prevenção e se cuidar, e ter uma boa qualidade de vida e uma velhice tranquila. Com certeza. Obrigada, viu, doutora Rossana, mais uma vez esclarecendo várias dúvidas sobre a saúde da mulher aqui. Volte outras vezes. Obrigada. Agradeço a oportunidade. Boa tarde a todos.